Como agora tem mais um Missão Impossível no mundo, eu resolvi falar sobre o meu filme favorito nessa franquia sobre o Tom Cruise correndo por aí. Missão Impossível 3, também conhecido como o melhor de todos, disparado. Se tem uma coisa que resume tudo que esse filme tem de bom, é o MacGuffin. Se você quer estudar como escrever histórias, a primeira coisa que você tem que fazer é entender que conceitos são conceitos. Conceitos são ideias, e ideias podem tomar formas completamente diferentes dependendo de como você usa cada uma delas. Por exemplo, para entender como a jornada do herói funciona, você precisa entender que cada estágio nela não é nem um pouco literal, ele é um conceito, e esse conceito precisa ser compreendido como uma ideia que pode tomar qualquer forma. O segundo estágio na jornada do herói é o chamado aventura. Ele representa a chegada de uma nova energia que força o protagonista a tomar um novo rumo na vida dele, embarcando numa série de eventos arriscados que vão levar ele a se transformar para sempre. Esse chamado pode ser literalmente um chamado, tipo uma coruja trazendo uma carta, mas ele também pode ser só uma epifania ou uma ideia que o personagem tem. Por que eu estou falando nisso? Porque o Missão Impossível 3 é o melhor na arte de interpretar conceitos. E ele faz isso reinterpretando os conceitos da própria franquia. O chamado à aventura de todo Missão Impossível é uma mensagem que chega com o briefing e que se autodestrói em seguida. No filme anterior, o Tom Cruise está escalando uma montanha seminu quando o helicóptero aparece e atira um míssil nele. Dentro do míssil tem um óculos cafona dos anos 90 e nesse óculos tem o briefing. Quando o briefing acaba, o óculos explode. Mas no Missão Impossível 3, ao invés de ser encontrado por um helicóptero que atira mísseis com óculos escuros, o Tom Cruise precisa ir num 7-Eleven, comprar uma câmera descartável e através do visor da câmera ele vê o briefing. Quando essa mensagem se autodestrói, ao invés de explodir igual o óculos, ela só solta uma fumacinha para você entender o que aconteceu. Eu queria que tivesse um jeito mais legal de sintetizar o que é isso, mas no fim das contas é só menos é mais. Ok? Ok. É dessa forma que os roteiristas trataram o MacGuffin desse filme. Se você não sabe o que é um MacGuffin, ele é a coisa que a gente precisa pegar ou a coisa que a gente precisa fazer e ele pode ser qualquer coisa. No Senhor dos Anéis, o MacGuffin é o anel. Tudo gira em torno de quem está com o anel, onde está o anel, o que a gente vai fazer com o anel, onde a gente vai jogar o anel hoje. No Missão Impossível 2, o Tom Cruise precisa ir buscar um vírus chamado Quimera. Esse é o MacGuffin. Mas no Missão Impossível 3, o Tom Cruise precisa encontrar o pé de coelho. Você sabe o que é o pé de coelho? Então, eu também não. Eu não sei até hoje, porque ninguém fala. Essa é a coisa mais genial do mundo. A história inteira funciona sem eu precisar saber o que o Tom Cruise tem que roubar no filme. E a história funciona mesmo assim, porque o MacGuffin, o pé de coelho, é uma coisa que o protagonista quer, mas não é uma coisa que o protagonista precisa. Calma. Você já deve ter ouvido falar que personagens precisam mudar, crescer, evoluir ou ter um arco dentro da história. Isso é verdade. Agora tem duas coisas que você usa para escrever essa jornada do seu personagem. Tem uma coisa que ele quer e uma coisa que ele precisa. A gente chama essas coisas de desejo e falha. O seu personagem quer alcançar um objetivo, mas tem algo faltando dentro dele, que ele tem que resolver para conseguir. Por exemplo, o Frodo quer destruir o anel e salvar o mundo. Esse é o desejo. Mas ele precisa entender que não vai conseguir sozinho e que ele precisa de ajuda. E essa é a falha. Na primeira parte do Senhor dos Anéis, o Frodo percebe que esse negócio está acabando com a vida de todo mundo, deixando a galera violenta, então ele resolve assumir esse fardo sozinho. Mas aí o Sam vai atrás dele, porque ele não pode deixar o brother dele encarar todo esse rolê sozinho. Quando o Frodo finalmente consegue destruir o anel, é só porque ele tem amigos que vão dividir esse fardo com ele. No Missão Impossível 3, cara, antes de continuar, todo vídeo aqui no canal tem uma versão em e-book que é feita para os apoiadores lá no Apoia-se e é entregue no começo de cada mês. E o que mais está me marcando nesse daqui é que o filme não chama Missão Impossível, ele chama Missão, Impossível. E toda vez que eu tenho que escrever isso, eu acho a coisa mais estranha no mundo. Se você é um dos nossos apoiadores, eu espero que você divida esse meu incômodo na hora que você for ler esse e-book. Ok, a gente pode continuar agora. No Missão Impossível 3, o que o Tom Cruise quer? Ele quer ser feliz. Ele quer largar a vida dele de tretas e risco de vida para viver de boas com a noiva dele. E ele quer a vida de uma pessoa feliz normal. Mas aqui rola uma coisa. O filme começa e eles estão juntos e felizes. E quando o filme termina, eles estão juntos e felizes. Então você pode argumentar que esse filme não tem arco nenhum, porque ele começa do mesmo jeito que ele termina. Se você dissesse isso, eu posso dizer que o papel do herói muitas vezes é só o de restaurar o desequilíbrio que foi destruído no começo da história. Eu queria ter citações aqui, mas eu vou deixar esse assunto para outro vídeo. O negócio é que se você disser que o começo do filme é igual ao final, você vai estar errado. Apesar de parecer que o começo e o fim desse filme mostram o Tom Cruise feliz e comprometido,
Essas duas situações são bem diferentes. No começo eles parecem felizes, mas o Tom Cruise está mentindo para ela e ela sabe que tem alguma coisa errada rolando. Para ser feliz com outra pessoa, ele precisa ser sincero com ela e não simplesmente enterrar a vida passada dele e achar que está tudo bem. Então o que o Tom Cruise precisa é sinceridade. Ele só consegue ser feliz depois que a esposa dele aprende que o trabalho dele envolve arriscar a vida e salvar o mundo. Porque quando ele é desonesto, a mulher dele pode ser vítima dos inimigos dele sem nem saber o que está rolando. Essa era a falha que o Tom Cruise tinha. E o desejo que ele tinha era ser feliz. Para realizar esse desejo, ele precisa consertar essa falha. Mas antes disso, nessa história, ele precisa conseguir a mulher dele de volta. E para conseguir isso, ele precisa conseguir o MacGuffin. Vocês podem achar que eu dei uma volta muito grande para conseguir falar disso, mas é só porque eu quero ensinar o maior número de coisas possíveis num vídeo só. A minha vida ia ser bem mais fácil se eu só explicasse o que é um MacGuffin. Mas é importante que vocês entendam o desejo e a falha de um personagem para entenderem por que o MacGuffin desse filme é o melhor. O MacGuffin é um objeto que vai permitir que o herói consiga o que ele quer. O Tom Cruise quer ser feliz com a mulher dele, mas ela foi sequestrada e o Philip Seymour Hoffman só vai devolver a mulher do Tom Cruise se ele entregar o pé de coelho. Como eu já disse, ninguém sabe o que é. A gente sabe que ele vai ser vendido por quase $1 bilhão e a gente ouve o Simon Pegg falando que alguma coisa misteriosa vendida por esse preço só pode ser o que o professor dele chamava de antideus, um dispositivo terrível que vai destruir o mundo. Mas a gente não sabe o que é. Então o que esse filme faz é sugerir que o mundo vai acabar, mas ele não confirma nada. Por quê? Porque pra gente não importa o que Tom Cruise precisa fazer. Só importa que tudo dê certo no final. E dar certo nesse caso quer dizer que ele vai ficar com a mulher dele. Então o MacGuffin, o pé de coelho, a missão em Missão Impossível, é literalmente uma desculpa para o Tom Cruise reencontrar a mulher dele. A missão nesse Missão Impossível não importa. Sabe o quanto a missão não importa? A gente simplesmente não vê o cara pegando o pé de coelho. Numa franquia em que a graça é saber como os heróis vão conseguir cumprir a missão, esse filme tem uma missão que a gente simplesmente não viu. A gente vê ele entrando num prédio e corta para quando ele está saindo do prédio depois de ter conseguido pegar o pé de coelho. É genial! Como é que o filme Missão Impossível funciona sem mostrar a parte da missão? É porque a missão mostra os personagens conseguindo o MacGuffin. Mas o MacGuffin não importa. O que importa é o que acontece se os protagonistas conseguem ou não conseguem o MacGuffin. Ele importa para os personagens, mas não para o público. Em 1972, o Hitchcock deu uma entrevista no Dick Cavett Show em que ele define o MacGuffin como aquilo com que os personagens se preocupam, mas o público não. Numa entrevista com o Truffaut, o Hitchcock diz: o mais importante que eu aprendi ao longo dos anos é que o MacGuffin não é nada, mas eu acho muito difícil provar isso para os outros. O MacGuffin é o que a gente chama de plot device. Ele é uma ferramenta usada para levar o roteiro adiante. E isso não é ruim nem bom. Se você encontrar alguém dizendo que plot devices ou que MacGuffins são ruins, vai procurar informação em outro lugar. Eles podem ser atalhos e fora do contexto da história eles podem não significar nada, mas eles são inerentes ao funcionamento da trama. E se a história funciona usando um plot device, então por que não? O que pode ser considerado realmente ruim é uma história que não funciona, uma história que não desperta emoções, que não provoca empatia, uma história em que você não se importa se as coisas dão certo ou errado. Se o objetivo da sua história é só o MacGuffin, isso vai acabar sendo ruim mesmo. O MacGuffin é um meio para chegar num fim. Se o fim é o próprio MacGuffin, o seu público não pode se envolver emocionalmente na sua história. E aí ela não importa para ninguém. O que esse filme faz é dizer que o MacGuffin é só uma coisa que você precisa pegar, que ele não importa. E como você pega o MacGuffin também não importa. Ele trata o MacGuffin apenas como um dispositivo da trama, só como uma coisa para ser usada para levar a história adiante. Porque o que realmente importa é se o Tom Cruise e a mulher dele vão ficar juntos no final. Esse é o eixo emocional da história. O resto é só fumaça. Então na próxima vez que você estiver escrevendo, preste atenção no que a sua história quer dizer e se ela não é uma grande jornada em busca de nada. Porque se ela for, ela pode estar meio chata. Mas se ela for uma jornada em busca de nada, que leva os personagens a crescerem, a terem uma vida melhor e a mostrar pra gente como a nossa própria vida pode melhorar, então vai nessa. Muito obrigado por assistir esse vídeo e se você quiser praticar mais, eu tenho uma campanha no Apoia-se. Lá você pode não só me ajudar a fazer cada vez mais vídeos, como discutir sobre histórias, filmes, séries, técnicas de escrita. Dá um pulo lá e considere apoiar esse canal. Um abraço, amigos, e até mais!